Bom, olá a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do PET, né? Nosso nivelamento. Essa daqui vai ser a segunda aula, já seguida da primeira aula, né? Que foi abordando sobre aritmética, né? A gente vai seguir falando agora um pouco sobre frações. Então, eu sou a Júlia e a ideia principal de tratar sobre frações agora é que é muito importante, principalmente agora no primeiro momento, em que a gente vê que entrou uma nova turma de calouros, né? E o curso ele já inicia com a disciplina de cálculo 1 e essas noções mais básicas de aritmética, de álgebra, elas são muito importantes para esse curso, né? Então, frações é algo muito bom de se começar agora. Então, a ideia aqui é mostrar o que são frações, né? A gente vai dar uma pequena definição e também a gente vai falar sobre as operações que a gente faz com as frações, né? A gente vai entender por que algumas coisas acontecem, a gente vai ver algumas regras, né? Por que essas regras de soma, multiplicação de frações existem, simplificações de frações, né? Então a gente vai ver um pouco dessas ideias, né? Então o objetivo aqui dessa segunda aula é tratar sobre esse assunto específico, sobre frações, de uma maneira mais simples, é claro, né? Mas que procure sanar as dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Então aqui, bora começar. A gente tem um pequeno sumário, né? Aqui, então, eu coloquei no primeiro passo, né? A caracterização do conjunto dos números inteiros, que ele é muito importante para a construção de frações, né? A gente vai ver que as frações, elas são razões de números inteiros. Então, para isso, a gente precisa saber um pouco sobre os números inteiros, né? Então, é interessante que a gente comece um pouco falando sobre o conjunto dos números inteiros e as propriedades das operações que estão ali nesse conjunto, né? Que a gente consegue realizar. Aí, em seguida, nós vamos falar sobre os números racionais, né? Sobre as frações. E, por fim, a gente vai falar sobre as operações com frações. Na verdade, essa parte aqui de números racionais, eu não vou abordar ela, eu vou falar especificamente só sobre frações, não vou falar sobre o conjunto dos racionais, não é o objetivo dessa aula. O objetivo realmente é falar sobre frações em si, não sobre a caracterização do conjunto numérico dos números racionais, não é esse o objetivo. Bom, enfim, então, primeiro, antes de tudo, a gente falar sobre o conjunto dos inteiros, vou falar um pouco sobre operações, né? O que são operações? Eu falei tanto de operações, mas o que vem a ser as operações? O que elas são, né? O que caracteriza operações? Então, as operações matemáticas que a gente vai citar aqui, elas são operações binárias, porque a gente vai tratar de dois números. Então, a gente sempre, quando a gente fala de operações binárias, nós estamos tratando de dois números ou dois objetos. Uma operação, ela é uma lei que associa dois elementos de um dado conjunto ao elemento desse mesmo conjunto, né? Quando a gente lê assim, uma lei que associa, a gente já pode assim ter uma ideia de função, certo? Quando a gente fala lei de associação, a gente tem aquela ideia de função, né? E a gente pode pensar, poxa, mas será que eu posso dizer que a operação é uma função? Realmente, a operação é uma função, uma lei que associa dois elementos de um dado conjunto ao elemento desse mesmo conjunto. Então, estou pegando dois objetos e estou associando eles com uma operação e o resultado disso vai estar dentro desse conjunto. Então, é uma função, né? Isso é muito interessante da gente ver e no primeiro momento vocês não vão chegar a ver isso, mas ao decorrer do curso vocês vão ver que muitas das coisas que a gente fala em matemática sempre acaba voltando para conjuntos e funções. E aqui a operação não deixa de ser uma função, né? Intrinsecamente uma função. Então, os elementos de entrada são chamados de operandos,
e os elementos associados a eles é dito o resultado, tá? Então, a gente tem as entradas, já lembrando assim de função de novo, né? Os operandos, o resultado, a operação, né? O resultado é o resultado, que associa os operandos ao resultado. Aí a gente chama os operandos e o resultado de uma operação de termos. Então, os operandos e o resultado são chamados de termos. E agora a gente finalmente, depois de ter falado um pouco sobre operação, né? A gente vem falar sobre as propriedades operatórias em Z. A gente já tem ideia do que é o conjunto dos números inteiros, né? Então a gente já assume que vocês já sabem que é o que é o conjunto dos números inteiros. Então a gente vai falar só sobre as propriedades operatórias, tá? Então o conjunto Z, ele é munido de duas operações, quer dizer que dentro desse conjunto a gente tem duas operações, tá? E a gente lembrando de novo o que é a operação, né? Na definição anterior, a gente tem a adição e a multiplicação, são duas operações nesse conjunto dos inteiros. A lista de propriedades abaixo, ela é, assim, a caracterização do conjunto dos números inteiros, né? Então, quer dizer que a gente tem operações, a gente tem a adição e a multiplicação, e elas se comportam de certas maneiras, que são chamadas propriedades. Então, sejam A, B, C, contido nesse conjunto dos números inteiros quaisquer, então A, B e C são completamente arbitrários, a gente tem a primeira propriedade, que a adição e a multiplicação são associativas. Isso parece ser meio óbvio, né? Mas é bom que a gente deixe bem claro que isso é uma propriedade, tá? Então aqui a gente vai assumir que é verdade que a adição e a multiplicação são associativas, tá? A gente tem que a adição e a multiplicação são comutativas, ok? Então, se eu tenho A mais B, isso é igual a B mais A, e A vezes B é igual a B vezes A. Existem números inteiros 0 e 1, tais que o A mais o 0 é igual a A, e A vezes 1 é igual a A. Isso também parece ser bem óbvio, né? Quando eu pego qualquer número e somo com 0, então isso é igual a esse número, e quando eu tenho qualquer número e multiplico por 1, vai ser ele mesmo, né? Vai ser ele próprio. E a gente chama esses números, né, de elementos neutros. O 0 ele é elemento neutro da adição e o 1 ele é elemento neutro da multiplicação. Aí a gente tem agora um outro elemento, dado o inteiro A, existe um número inteiro que a gente chama de menos A, tal que o A mais o menos A é igual a 0. Esse menos A gente chama ele de simétrico, tá? O simétrico ele é da adição. Então, quando eu pego um número inteiro A e somo ele com o simétrico dele, isso tem que ser igual a 0. E o 0, lembrando, é o elemento neutro da adição. Então, A mais menos A é igual a 0. A gente tem aqui a propriedade distributiva, né? A vezes B mais C é igual a AB mais AC. Então, aqui a gente tem a distributividade e a gente tem a lei do cancelamento, né? Se A vezes B é igual a A vezes C, então B é igual a C. E aqui eu vou colocar uma observação, aqui embaixo, né? Que vocês viram que algumas pessoas podem ter reparado que eu não tratei da subtração e nem da divisão. Por quê, né? Porque a subtração e a divisão são meio que casos particulares da adição e da multiplicação, respectivamente. Então, o que eu vou dizer que é subtração, né? Aqui eu coloquei, usaremos a notação A menos B para representar A mais o simétrico do elemento B, ou seja, A mais menos B. Essa operação em Z é chamada de subtração. E aí a gente também define a divisão de modo análogo, ou seja, de uma forma parecida, onde o A dividido por B é igual a A vezes o B elevado a menos 1. A gente sabe que, né, lá da propriedade
da potência, da potenciação, que b elevado a menos 1 é 1 sobre b. Então, a gente teria a sobre b. E aqui a gente tem que o b elevado a menos 1 é o inverso do elemento b. Então, isso quer dizer que quando eu pego o b e multiplico o b com o inverso dele, né, que seria o b elevado a menos 1, a gente vai ter que o resultado disso vai ser igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vê que o inverso aqui, ele se comporta da mesma forma que o simétrico, digamos assim, né? Porque quando eu somo o número com o simétrico dele, eu tenho que o resultado é 0, e quando eu pego um número e multiplico com o inverso dele, eu tenho que isso é igual a 1. Então, essas daqui são as propriedades operatórias do Z, elas que caracterizam todo esse conjunto, elas são bem importantes para o Z. Então, isso aqui é importante da gente enfatizar, porque vai ser bastante necessário para quando a gente for falar sobre frações, né? Então, agora eu vou colocar também algumas noções importantes. Primeiro, eu vou falar sobre divisibilidade. Então, dados dois números inteiros A e B com um B diferente de zero, a gente diz que o A divide B, a gente escreve dessa forma ali, A barra B, A divide B, quando existir um elemento C contido no conjunto dos números inteiros, tal que o B ele é igual a A vezes o C. Então, a gente diz que nesse caso, né, o B ele é múltiplo de A, ou o A ele é divisor de B. Então, a questão da divisibilidade, né, a gente tem dois números e a gente diz que um terceiro existe que ele se comporta daquela forma ali, né? Então, o B ele é igual ao A vezes esse outro número que a gente pega um número qualquer, existe um número ali no conjunto dos números inteiros que se comporta dessa forma. E aí a gente diz que B ele é múltiplo de A, então aqui a gente já vê aquela ideia, né, de múltiplo ou divisor, né? O A é divisor de B. Então aqui eu coloquei um exemplo, né? 3 é divisor de 9. Como é que eu sei se 3 é divisor de 9, né? Sim, o 3 ele é divisor de 9. Por quê? Pois se o 3 ele divide o 12, então existe um número inteiro que a gente, ao multiplicarmos por 3, é igual a 12. Então, que número seria esse, né? Que a gente multiplica pelo 3 e dá o resultado igual a 12, né? E resulta no número 12. É o 4. Então, esse número C que a gente disse que existe, né? Nessa situação aqui, nesse exemplo, ele é o 4. Então, quer dizer que o 12 ele é múltiplo do 3, ou que o A é divisor, quer dizer, o 3 ele é divisor do 12, ok? Então aqui a gente vê uma questão de divisibilidade e também vou falar um pouco sobre o MMC e também em seguida sobre o MDC, e a gente está falando mais dessa questão de divisibilidade até MDC e MMC, porque é importante, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai ver que isso é importante para a gente simplificar frações, para a gente somar as frações e operar com elas, né? Então aqui a gente tem o conceito de MMC, então dado dois números inteiros A e B, a gente diz que M, né, é o mínimo múltiplo comum desses números se a gente tem duas condições, né? A primeira condição diz que M é múltiplo comum do A e do B. Então aqui esse múltiplo comum, né? A gente já viu o que é múltiplo, então se a gente diz que é múltiplo comum, então é múltiplo dos dois. E aí a segunda condição é se C se existe um C, né? Então esse C ele é múltiplo comum de A e B. Então o M ele divide esse C. Então esse M seria o mínimo múltiplo comum, porque mesmo que exista um C que seja múltiplo de A e de B, o M ele sempre acaba sendo o menor desses múltiplos, mesmo que exista um C que seja múltiplo comum do A e do B, assim como o M é múltiplo comum do A e do B também. Só que a questão é que ele precisa ser o menor deles. Então essa aqui é a definição
do MMC. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? 15 é MMC de 3 e 5, pois o 3 divide o 15 e o 5 divide o 15, ou o 15 é múltiplo. O 15 é múltiplo de 3 e o 15 é múltiplo de 5. Aí MDC, dado dois números inteiros A e B não nulos, dizemos que o D ele pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. É um divisor, a gente diz que esse D ele é um divisor comum de A e de B se o D ele divide o A e o D divide o B. A gente ainda diz depois que esse D ele é o máximo divisor comum se ele é o máximo divisor comum de A e B se todo divisor de A e B também é divisor de D. O que é uma fração? A gente diz que a fração ela é a razão entre dois números inteiros A e B. Então, por isso que eu precisei caracterizar o conjunto dos números inteiros, porque ele é essencial para a gente construir uma fração, né? Então, quando eu digo que a fração ela é a razão de dois números inteiros A e B, e o B ele tem que ser diferente de zero, né? Quer dizer que, como a fração ela consiste, a formação dela é de dois números inteiros, então ela vai seguir as propriedades dos números inteiros, porque se ela é a razão entre dois números inteiros, então quer dizer que, consequentemente, ela tem que seguir aquelas propriedades que a gente deu lá no começo. Entende? Então a gente precisa daquelas propriedades, porque com aquelas propriedades valendo para os números inteiros, quer dizer que aquelas propriedades também valem para frações. Por quê? Porque fração é nada mais, nada menos do que a razão de dois números inteiros. Ok? Então é por isso que a gente precisa falar sobre essas propriedades, porque elas são importantes para o conjunto dos números inteiros, mas também são importantes para frações, porque como as frações são a razão de dois números inteiros, então quer dizer que eu consigo fazer tudo o que eu fiz com os inteiros com as frações. Então aqui, né, o essencial numa fração é a relação de equivalência. Então, o que seria a relação de equivalência? É a mesma coisa que eu dizer que duas frações são iguais, né? Então, quando eu tenho relação de equivalência de frações, quer dizer que elas duas são iguais. Só que a gente não diz que são iguais. Na matemática, a gente diz que quando duas coisas são iguais, né, entre aspas, elas na verdade são equivalentes, porque uma coisa só é igual a ela mesma. Então, aqui a gente chama de relação de equivalência. Então, ao tomarmos os números inteiros A, B, C e D, com o B e o D diferente de zero, a gente tem que as frações A sobre B e C sobre D são as razões ali, né? Do A pelo B e C pelo D são iguais se somente se o A vezes D é igual a B vezes C. Então, aqui, essa relação de equivalência, né, de igualdade de frações, ela só acontece somente se, ela só acontece quando essa regrinha aqui acontece. Quando essa regrinha aqui, na verdade, é verdadeira. Então, aquelas duas frações ali, elas só vão ser iguais se A vezes D é igual a B vezes C. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente pode dizer que as frações 1 e 2, 1 sobre 2 e 2 sobre 4 são equivalentes? Podemos dizer isso? Então, aqui, sim, pois 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4 se somente se 2 vezes 2 é igual a 4 vezes 1. Isso aqui é verdade, porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 1 é 4. 4 é igual a 4. Isso é impossível de ser mentira, né? Então, a gente verifica que sim, essas duas frações, elas são equivalentes. Então, aqui é muito importante a gente perceber isso, né? Porque, poxa, a gente vê 1 sobre 2, ele parece aparentemente ser diferente de 2 sobre 4, né? E a gente, com
como consequência da relação de equivalência de frações, a gente vê que, na verdade, essas duas frações elas são iguais, né? Elas são equivalentes, justamente por conta da regra que é dada na relação de equivalência. E aí a gente pode perceber também algo muito importante aqui, que é daqui que surge aquela multiplicação cruzada, né? O meio pelos extremos que a gente sempre fala. Porque A sobre B é igual a C sobre D, se somente se o meio pelos extremos. Eu escrevi aqui errado, né? Eu coloquei AC igual a BD, mas no caso seria AD, A vezes D, né? Igual a B vezes C. Mas aqui no caso é A vezes D, aqui esse C seria o D, e B vezes C. Esse D aqui seria o C, meio pelos extremos. Ok? Então, a notação aqui está errada, mas voltando aqui para a relação de equivalência que eu tinha colocado lá no começo, aqui está certo. Ó. AD igual a BC. Então, isso aqui seria aquela ideia de meio pelos extremos. Então, é daqui que surge, né, essa relação de equivalência de frações, essa igualdade de frações. Tá, então, a gente falou sobre uma coisa que é muito importante quando a gente trata de frações, que é a relação de equivalência, e agora a gente precisa também ver as propriedades, né, da adição e da multiplicação com essas frações. Então, a gente vai ver aqui, antes disso, a gente vai ver primeiro o algoritmo da simplificação de fração, né? Simplificação de fração é muito importante, porque, querendo ou não, ela acaba ajudando bastante na notação. Então, como é que a gente segue a simplificação de fração, né? Como é que ela se dá, como é que ela acontece? Então, a simplificação de fração, ela segue os seguintes passos. Aqui a gente tem 3 passos, né? Então, dada a fração A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador, a gente encontra o máximo divisor comum entre A e B. E a gente chama esse máximo divisor comum do A e do B, entre o A e o B, de D. E aí a simplificação da fração A sobre B, né, da razão ali, ela vai acontecer quando eu pegar o MDC, que a gente chamou de D, a gente vai pegar esse número D e a gente vai dividir ambos os números A e B por D. E aí, quando a gente faz isso, a gente obtém uma fração que a gente chama de irredutível. Eu escrevi aquela ali, a fração irredutível, como K sobre M. Aí, lembrando lá da questão de divisibilidade, né? O que vai ser o K? O K, ele é A sobre D e M é B sobre D. Então, quando a gente volta lá para a questão de divisibilidade, a gente pode ver que se a gente isolar, né, aquele número C, né, que seria o valor que a gente teria que encontrar, existe um número C no Z, aqui no caso a gente tem K e M, quando a gente isolar eles, a gente pode obter essas duas frações ali. Então, eu tenho A sobre D e B sobre D. Então, a simplificação de fração ela acontece quando eu pego o MDC dos dois números e eu divido a fração, quer dizer, eu divido o numerador e o denominador pelo MDC. E aí a gente obtém uma fração irredutível, ok? Então, o algoritmo garante que toda a fração ela pode ser simplificada. E para a forma mais simples, né, que é a forma irredutível, que é a fração irredutível. Então, essa forma mais simples, a gente chama ela de fração irredutível. Ela é importante para a gente, para nossa notação, né? Então, agora a gente vai falar sobre o algoritmo da soma de frações. Então, o algoritmo de soma de frações, ele segue os seguintes passos. Dadas as frações A sobre B e C sobre D, a gente encontra o mínimo múltiplo comum. Agora a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, o MMC, entre o B
e o D, né? Entre os denominadores. E a gente chama esse MMC de MMC entre B e D. A gente escreve daquela forma, aquela notação. Em seguida, a gente multiplica os numeradores e os denominadores pelo MMC do B e do D, dividido pelo B e depois dividido pelo D. Então, nós vamos pegar o MMC deles e dividir por B e por D, respectivamente, tá? E aí depois a gente soma os numeradores e a gente coloca o resultado sobre o denominador comum, que seria o MMC do B sobre o MMC do B e D, entre o B e D. Aí, se necessário, né, depois desse algoritmo, a gente simplifica a fração para a sua forma mais simples. Então, aqui recapitulando, a gente tem as frações. Primeiro a gente tira o MMC dos denominadores. Em seguida, a gente multiplica os numeradores e denominadores da fração pelo MMC de BD sobre D e depois MMC entre o B e o D sobre D, a gente multiplica os numeradores e denominadores das frações por isso. E aí a gente vai somar os numeradores e depois a gente coloca o resultado sobre o denominador comum, que é o MMC do B e do D. E aqui a multiplicação de fração, o algoritmo de multiplicação de frações. A gente tem as duas frações da forma AB sobre CD. A gente multiplica os numeradores e os numeradores entre si, os numeradores e os denominadores entre si. Aí a gente vai ter A vezes C sobre B vezes D. E aí, se necessário, a gente simplifica também, né? Então, esse algoritmo ele garante a multiplicação das frações. E aí, o resultado, tanto da multiplicação e da soma e da multiplicação das frações, eles são dados dessa forma, dessa regrinha que a gente sempre utiliza, né? A sobre B mais C sobre D é igual a A vezes D mais B vezes C sobre B vezes D. E a multiplicação, a gente multiplica os numeradores entre si e divide pela multiplicação dos denominadores, né? Então, essas daqui são as operações, a soma e a multiplicação de frações. E aí, com relação às propriedades, né, que são dadas nos inteiros, todas elas valem para as frações. Então, quer dizer que você pode comutar, quer dizer que você pode associar essas frações sem nenhum problema. Então, você pode fazer todas aquelas propriedades com frações também. Isso é muito interessante porque a partir do momento que nós construímos frações a partir dos números inteiros, a gente ganha muitas propriedades. E aí, na forma de resolver, por exemplo, algumas expressões numéricas, facilita muito a resolução mesmo das expressões de continhas, tanto na questão de simplificação. E é muito importante que vocês entendam que as frações elas são nada mais nada menos do que razões entre números inteiros. Bom, mas então para finalizar, essa seria assim o mais básico do assunto, né, de frações. E é importante que vocês tenham cada vez mais noção desse tipo de truques, sabe? Mesmo que vocês saibam as regrinhas, é bom entender o porquê que essas regrinhas acontecem, mesmo utilizando só a noção de divisibilidade, MMC e MDC. É importante a gente ver
também que tem uma motivação por trás, né? Não é só seguir uma regrinha. Bom, mas então por hoje é só. A gente acaba aqui com a videoaula. Eu imagino que não tenha sido muito longa, eu não queria me prolongar muito, porque a ideia é ser bem compacto, só para relembrar mesmo alguns assuntos, né, que a gente achou, que a gente julga importante, por isso que a gente chama de nivelamento, só para tentar dar uma nivelada mesmo no conhecimento. Então, é isso e até a próxima.